Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Bom, gente, antes de começar aqui, quer dizer, já começando, né? Mas eu queria chamar um irmão para estar repartindo algo que Deus tem compartilhado com ele, que tem bastante a ver com aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Queria chamar então o irmão Davi. Aqui o irmão Davi. Boa noite. Então, vamos começar aqui perguntando uma coisinha. Todo mundo aqui já se afastou de Deus em algum momento da vida, né? Tá, beleza, só pra saber. Então, hoje a gente vai ver uma pessoa que também se afastou de Deus. E assim, toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente pega as coisas do nosso cotidiano e a gente tenta usar elas para tentar preencher aquele lugar que fica faltando, né? E aqui, em João 4, João capítulo 4, do versículo 4 ao 28, tem a história da mulher samaritana, né? E aqui fala, né? Deixa eu achar. Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos no meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou de Samaria. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você que pediria a água e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido." "Sim, você falou a verdade", a mulher respondeu. "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas você, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você, sou o Messias."
Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram para Jesus por que motivo estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou o pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas o que tinha visto e ouvido. Então, o que dá a entender nesse texto é que essa mulher, ela não tinha Jesus, né, o Messias na vida dela. E então, ela tentava preencher o vazio que ficava com maridos, e por isso que ela se casou 5 vezes. E quando ela se casava uma vez, como ela não tinha uma base, que é Deus, toda vez que chegava alguma briga e alguma coisa, ela desistia do casamento, e porque também nunca era o suficiente para preencher o coração dela verdadeiramente. Isso mostra como, sem Deus, a gente fica despreparado para qualquer coisa. Também fala isso em Mateus 7, versículo 24 até o versículo 27. Os 2 alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, pois havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou completamente destruída. Aqui, né, diz que quando a gente lê a palavra de Deus, mas não aplica ela corretamente na nossa vida, nós vamos continuar a nossa vida como se a gente fosse do mundo, e isso não vai mudar nada. Isso também não é só para quando a gente lê a palavra e não pratica. Serve também quando a gente não tem Deus. Eu tenho um amigo na escola que um dia a mãe dele teve uma cirurgia bem perigosa. Ele não tinha Deus. Começou a fazer umas coisas muito perigosas e pensou em se matar. Foi quase, né? Por pouco. Então, agora eu vou trazer aqui uma pesquisa que eu fiz. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a taxa de suicídios entre adolescentes de 15 a 19 anos cresceu 49% entre 2016 e 2021, chegando a 6,6 óbitos a cada 100 mil habitantes. Aí eu me pergunto, por quê? Isso me lembra um pouco também, o último culto que teve foi sobre paternidade. Eu vou falar aqui rapidinho. Os pais, se eles tivessem um pouco mais de atenção e às vezes fossem um pouco mais cuidadosos com os seus filhos, talvez esse número pudesse diminuir um pouquinho. Mas não só os pais, as mães também. Muitas pessoas se afastam de Deus por algumas coisas na igreja que acontecem e depois acham que Ele não vai perdoá-las por isso. Mas não tenha medo. Vá para Ele, pois só Ele é a fundação que consegue te sustentar. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Davi. Facilitou minha vida. Foi embora o pregador. Amém. Vamos orar? Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Queremos te agradecer, Pai, pela tua presença neste lugar, Deus. Nós sabemos que o Senhor está aqui, porque esta é a tua palavra, Deus. Nós sabemos que existe um compromisso teu com a tua igreja, Pai, de se revelar, de se manifestar e de trazer, Deus, a porção que é necessária para nós, para cada dia, para cada momento.
E, Senhor, nós estamos diante da Tua presença nessa noite assim, Pai, como aqueles que reconhecem que precisam de Ti, que precisam do Teu alimento, que precisam da Tua porção, que precisam, Deus, de uma palavra Tua, Senhor. Pai, que precisam, Senhor, das Tuas palavras vindo, Pai, trazendo sentido a todas as coisas, a algumas coisas, a situações difíceis, a coisas que nós não estamos entendendo, e é assim que nós estamos nessa noite, Pai, totalmente abertos ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor continue, Deus, a construir aquilo que o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para realizar, para fazer em nós, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor, aleluia. Bom, gente, existe algo, eu creio, da parte de Deus muito importante para nós nessa noite. Se você de repente está achando minha voz estranha, a culpa não é minha. Eu continuo com aquela voz aveludada, mas estão querendo me derrubar. Mas já já a gente acha o botão aí, em nome de Jesus. Mas essa palavra que o Davi, ele trouxe, né, tem muito a ver com aquilo que Deus tem colocado no meu coração para nós nessa noite, porque em alguns momentos da nossa vida, algumas coisas precisam fazer muito sentido para nós. E talvez esse seja o maior desafio nosso como cristãos, quando de alguma forma, algumas coisas que nós estamos vivendo não fazem para nós um sentido. A gente não tem aquela resposta, a gente não consegue, nem mesmo conversando com pessoas mais experientes, pessoas ali que já têm uma caminhada com o Senhor, nem mesmo conversando às vezes com essas pessoas, a gente tem uma clareza quanto àquilo que está por trás daquela situação que a gente está vivendo. É claro que muitas situações já aconteceram, onde eu estava aconselhando alguns irmãos, alguns de vocês, e em meio àquilo que estava sendo trazido, o coração ali sendo rasgado, o Espírito Santo ele precisava trazer uma palavra específica, porque ouvindo algumas coisas, sem a gente ter o conhecimento de Deus, tem situações realmente que a gente não tem nem como explicar. Essa semana eu estava tomando um café, e às vezes tomar um café é bom, mas às vezes não é bom. Quem aqui já tomou um café que não foi bom? Então, quando você toma um café e não é bom, o problema está no café, na xícara, na mesa ou na companhia? Companhia, porque um café ruim, a gente até engole, boa palavra, a gente engole, né? Mas às vezes um café ruim é amargo, né? Não o café alimento, mas o café companhia. E às vezes a gente ouve algumas coisas que não fazem sentido para nós. E como seria bom se tudo aquilo que a gente ouve fizesse sentido? Por exemplo, pegando exemplo, sem ser redundante, do Davizinho, né? Quando a gente tem a idade do Davi, eu não sei se você lembra, alguns vão ter que esforçar muito agora, né? Mas tudo precisava fazer sentido e fazia. E de repente o problema que ele estava vivendo, ele encontrava uma resposta facilmente. Quando a gente é criança é mais fácil, eu acho, isso acontecer, porque as coisas são mais lógicas, né? De repente você briga com um amiguinho, e quando aquela situação chega, uma palavra vem, quando vocês se encontram, você lembra exatamente o que você fez. Talvez, se a gente fosse pensar em algumas coisas que estão acontecendo conosco hoje, como por exemplo, algumas perdas, podem ser até financeiras, ou até mesmo perdas nos relacionamentos, enfim, dentro da tua casa. De repente alguma coisa está acontecendo que você sabe que não é boa, está te atingindo, de repente no teu casamento. Se você parar para pensar, você vai achar uma resposta pelo menos, não é? E daí, quando a gente tem as respostas, eu digo para vocês que isso é muito bom, porque a gente resolve a situação.
Se o problema daquela contenda, daquele relacionamento foi X, eu resolvo aquele X, eu me arrependo, eu peço perdão, como por exemplo nesse café que eu estava e que eu já estou falando aqui para vocês que não foi muito bom. Algumas coisas, quando a gente ouve, se a gente entende a nossa culpa, é só a gente fazer o quê? Pedir perdão, se arrepender. Algumas coisas que talvez estão acontecendo com você agora, elas estão difíceis demais para serem superadas, exatamente porque você não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que esse, então, é um dos maiores desafios nossos como cristãos. A gente não encontrar algumas respostas. A pastora Juliana, no final de semana passado, falou um pouco do seu testemunho. Quem não assistiu ali o podcast com ela, ela abre um pouco mais sobre algumas questões que ficaram para ela. Quando ela perdeu o marido, ela tinha 1 ano de casado, e os 4 anos depois do primeiro ano, foram anos muito difíceis, até o falecimento dele. E aí você ouvindo o testemunho dela, você chega ali no final, né, da sabedoria que ela encontrou, no relacionamento dela com Deus, é que ela não ia conseguir entender mesmo todas as coisas. Então isso ficou martelando durante essa semana na minha cabeça, no meu coração, porque eu creio que talvez essa é uma das coisas talvez mais importantes que a gente precisa falar, parar, refletir, porque elas acontecerão conosco. Elas o quê? Coisas que a gente não entende, coisas que não vão ter uma resposta óbvia, coisas que a gente não vai ter uma tarefa para fazer e resolver, coisas talvez que você está procurando até mesmo o teu erro e a tua culpa para você estar vivendo algumas coisas. Eu sei que a gente é rápido para tentar resolver dessa forma, não é? Onde eu errei? Aonde eu pequei? O que eu não fiz direito? Qual princípio eu não estou fazendo com que seja verdadeiro na minha vida? O quão profundo eu não estou sendo, talvez, com aquilo que Deus está mostrando para mim? Se a gente vai por esse caminho, por um lado é muito bom, porque a gente vai encontrar coisas que a gente sempre vai estar em falta, não é? Mas por outro lado, talvez não vai ser isso, porque se fosse só pela nossa culpa, meu Jesus amado, né? A gente não teria talvez algo como um resultado sempre bom, porque a gente sempre erra, a gente sempre não corresponde, e a gente descobre que existe uma misericórdia muito grande da parte de Deus para nós. Então nem tudo é consequência, apesar da gente merecer algumas, mas nem tudo talvez que a gente está vivendo hoje, que são as nossas faltas de resposta, são resultados de uma conta lógica que a gente vai fazer e chegar ali com uma certeza absoluta: errei aqui, estou colhendo aqui, então eu resolvo. Resumindo, gente, o que eu tenho meditado bastante essa semana, que talvez para nós uma das coisas mais difíceis que a gente vai enfrentar na nossa vida são as faltas de resposta sobre algumas coisas que a gente está vivendo. As faltas de respostas, elas podem causar algumas coisas muito sérias dentro de nós. Identifica se existe alguma dessas coisas dentro de você que pode ser, na verdade, o teu diagnóstico. O que as faltas de respostas fazem com alguém? Primeiro, trazem incerteza, aumentam ou provocam a ansiedade, trazem frustração, desmotivação, perda da autoconfiança, perda da capacidade de voltar a tomar decisões por causa da insegurança.
traz também isolamento. E por último, uma procura excessiva por explicações. Eu quero rapidamente conhecer com vocês, para aqueles que não leram essa história, que ela é chocante, porque ela passa por tudo isso, mas ela tem um resultado na vida desse homem, que é a vida de um homem que a Bíblia traz como um grande aprendizado para nós, que passou por muitas situações sem resposta. E como ele precisou lidar com isso para ele alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. O texto está no livro de... Quem arrisca? Está no livro de Jó. Eu queria ler com vocês algumas partes desse livro, para a gente entender o que a palavra de Deus vai falar para nós sobre uma situação como essa. Então a gente vai começar com Jó capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Jó capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Se você está com a sua Bíblia, se você não está, anota, que eu acho que vai ser importante você ter esse texto como referência, para você, durante a semana, talvez, meditar mais uma vez. Porque existem algumas chaves aqui muito importantes para nós. Diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E ele respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, é um turista, né? Versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e um homem que evita o mal. Bom, a Bíblia aqui não traz muitos detalhes, mas diz que Satanás, ele simplesmente aparece diante de Deus, e nesse momento, Deus dá o currículo de Jó para Satanás. E o currículo de Jó era um homem íntegro e reto. Resumindo, a gente pode usar essas duas palavras sobre esse homem que Deus apresenta então para o inimigo como um homem que o Senhor conhecia. Agora, quando fala de integridade, integridade é aquilo que ele fazia com as portas fechadas e ninguém via. Integridade é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Mas a retidão, na verdade, é aquilo que a gente faz quando as pessoas estão enxergando, com as portas abertas. Então, era um testemunho diante de Deus, de um homem que era irrepreensível. Um homem que tinha todas as suas coisas em ordem, mas é incrível como essas coisas em ordem dentro de Jó, e também as coisas que faziam parte da sua vida, a sua família, os seus bens, tudo isso estava junto com as respostas que ele tinha. Era um homem então que caminhava livremente. Ele era a mesma pessoa quando ninguém estava vendo e quando as pessoas estavam vendo. No versículo 9 continua dizendo assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Responde Satanás. Versículo 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, de tudo aquilo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo aquilo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua cara. Satanás, ele responde para Deus que no seu passeio pela terra, ele tinha também observado esse homem, Jó. E ele diz isso para o Senhor. Tá, as coisas todas estão desse jeito com esse homem, essa resposta dele para o Senhor é tão positiva, esse homem é íntegro e reto, na verdade, porque as coisas estão tudo bem, mas estão tudo bem por quê? Porque ele está entendendo tudo aquilo que está acontecendo com ele.
também pudera. Você tem abençoado demais esse homem. O inimigo insinua aqui que as pessoas adoram a Deus, então, de uma forma voluntária, quando elas estão sendo abençoadas. E enquanto elas estão sendo abençoadas, como? Entendendo todas as coisas. Agora, se um dia uma conta não fechar na vida de Jó, a adoração pode acabar. Você concorda com Satanás? Difícil, né? Pensou? Eu concordo com Está amarrado, né? Então vou mudar, né? Faz sentido essa frase? A dúvida aqui que Satanás traz é que uma pessoa, ela adora o Senhor, ela faz dessa forma e ela se mantém íntegra e reta quando ela tem todas as respostas. E ele fala assim para o Senhor: faz um teste. Que o Senhor vai discutir, como se fosse assim, né? Essa conversa. E Deus, muitas vezes, assim como Ele faz com a gente, Ele ouve, né? E Ele até fala: não, tá bom, né? Tá bom, vai lá, né? Para você entender aquilo que eu estou querendo falar para você já há um tempo. E aqui com muita paciência. É claro que Deus, a gente não vai entrar nessa questão teológica aqui, dessa conversa toda, porque senão a gente pegaria um outro caminho, mas o texto aqui é muito claro com a gente, que o inimigo ele traz essa insinuação sim para Deus. A afirmação de Satanás: toca nas coisas de Jó para você conhecê-lo de fato. Vamos ver agora na sequência, com a permissão de Deus, o dia mais difícil na vida de um homem, segundo a palavra de Deus. Se você acha que você está passando por um momento difícil, você vai passar por 6 versículos aqui, que contam uma tragédia atrás da outra. Jó capítulo 1, versículo 13, do versículo 13 ao versículo 19. Diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, era um vinho italiano, eu acho, ou chileno, né? Vinho italiano, talvez. Tudo certo. Versículo 14. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus, um povo inimigo, atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, diz o texto, chegou um outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 17, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Em um único dia, Jó vai à falência total e perde também os seus filhos. As respostas todas foram embora, mas ainda eu creio que existia um saldo. Eu não sei se você já passou por alguma situação que foi muito difícil, que foi um baque para você, mas pelas experiências que você já teve com Deus, por andar com Ele,
talvez que naquele momento ali você encontrou forças, não sabe de onde, para pelo menos olhar para o Senhor e assim, sem entender todas as coisas, ainda crer que alguma coisa aconteceria, que Deus viria em teu socorro. E eu creio que Jó, ele, apesar de tudo isso, ele ainda dá um suspiro, porque as coisas eram muito recentes, tudo tinha acabado de repente. E Jó apresenta uma resposta, versículo 20 e versículo 21, ainda do capítulo 1. Entenda, depois de tudo isso acontecer. Então Jó se levantou, ele rasgou o seu manto, ele raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Agora aqui, talvez, se a gente passa rápido, a gente não vai perceber que o resultado final era a dúvida que Satanás havia trazido na sua tese com Deus, que se algo acontecesse, não fechasse a conta, ele não o adoraria mais, mas ele continua. O texto continua, fala assim, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente entende que Jó está num nível acima, né? Bem acima, né? A gente, por aqui, a gente já teria chutado tudo, né? Daí vem o capítulo 2. Eu não sei se você conhece aquele versículo, desgraça pouco é bobagem. Mas se não tiver, é perto, né? Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, o desocupado que fica passeando pela terra, também veio com eles para apresentar-se. O cara, ele não descansa, né? Versículo 2, e o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor, de passear pela terra, de andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Nada mudou. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Depois de tudo que tinha acontecido, pasmem vocês, o currículo de Jó não muda uma vírgula. Só que o texto continua, né? Porque desgraça no olho do outro é refresco, né? E diz assim, versículo 4, pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem pela sua vida. Estende a mão, e a segunda tese, né? Estende a mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua cara. Na Bíblia, a mensagem, esse texto, ou melhor, essa frase de Satanás tem um impacto forte, diz assim, Satanás responde, um homem faria qualquer coisa para salvar-se a si mesmo. A segunda afirmação então de Satanás, toca-lhe nos ossos e na carne e verás, se não blasfema contra ti. Bom, as coisas importantes na vida de Jó, tocadas em ordem crescente, são os seus bens materiais, a sua família, e agora, em terceiro lugar, integridade. Jó adoece por inteiro, feridas em todo o seu corpo, não consegue dormir, não consegue comer, um homem que passa a ser atormentado. Versículo 11, como a desgraça não para, chegam os seus amigos, os famosos amigos de Jó, e não era um nem dois, eram 7,
Os amigos ficam, não eram 7, eram 3. Os amigos ficam 7 dias observando o que estava acontecendo com Jó. Mas eles não falam nada. É a falta da resposta. Tudo está girando em torno de interrogações, de falta de respostas. Mas, como eles não tinham nenhuma resposta, o que eles fazem? Eles vão para o óbvio. Por quê? É o começo dessa conversa. A gente vai tentar achar a explicação. A gente vai tentar achar o erro. A gente vai tentar achar o pecado. A gente vai tentar achar a nossa falha. E eles chegam a uma lógica muito simples. Qual é a lógica que os amigos de Jó, eles concluem? Para Jó estar sofrendo desse jeito, ele deve ter feito muita, mas muita coisa errada. É uma lógica. Eu lembro quando nós, uma vez, fizemos uma mudança, e a gente morava no Córrego Grande, na ilha, e a gente mudou para Antônio Carlos. E foi uma mudança bastante interessante, porque essa casa, a gente até hoje não entende, né, como que a gente conseguiu, mas foi um negócio assim que Deus providenciou para nós. Nós moramos um tempo nessa casa, era um lugar muito legal, uma casa muito bonita, tal, uma parte, né, 1 ano a gente morou lá, 1 ano e meio mais ou menos, uma casa bem legal ali para os nossos filhos, quando eles eram menores. E, enfim, algumas coisas aconteceram com a gente, algumas situações, talvez aquelas que a gente fica lá tentando buscar as respostas. Era um momento onde nós estávamos vivendo muitas situações difíceis, onde a gente tentava entender aquilo que estava acontecendo com a gente, sofrimentos, coisas da ordem financeira, ordem profissional, familiar, um monte de coisa acontecendo, a gente tentando achar algumas respostas. E o que acontece? Pela questão financeira, nós precisamos fazer essa manobra, e a gente aceitou uma proposta de nós irmos para Antônio Carlos morar numa chácara. Quando a gente conta essa história hoje, é uma história muito bonita, muito interessante, pelo projeto que envolvia e tudo mais. Foi uma bênção na nossa vida. Nós moramos 1 ano e meio naquela chácara, mas, para quem não conhecia a história, quem estava, de repente, só observando, também concluía as coisas óbvias, e a gente contratou um caminhão de mudança. O caminhão de mudança foi lá na nossa casa, uma casa legal, pegou as nossas coisas e foi seguindo o nosso carro. E a chácara, ela ficava não na cidade de Antônio Carlos, é claro, era uma chácara, mas ficava em cima de um morro, era um lugar assim, aventura para chegar, né? E quando o caminhão de mudança ele chega lá em cima, a gente lembra que a gente sai do carro, fecha a porta do carro, o cara do caminhão saiu, os ajudantes dele chegaram para nós e falaram assim: olha, a gente não sabe o que aconteceu com vocês, né? Para vocês estarem se escondendo. Foi algo mais ou menos assim que eles falaram para nós. Porque quando a gente está enxergando algumas coisas, a gente, sem entender, a gente deduz. E aqui era o que começa a acontecer com esses homens. E eles não só pensam que Jó, na verdade, estava sofrendo todas aquelas situações por consequências, por coisas que ele havia feito. Eles não só pensam, eles passam a falar isso para o coitado do Jó. E eles massacram Jó. Como se já não tivesse bastante coisa na cabeça dele, né? Daí bota 3 amigos do teu lado e começam a falar para você que a culpa foi tua. Eu não sei o que esses amigos, eles na verdade, eles gostariam, né, de receber de Jó nessa hora. Cara, eu queria agradecer você, né, do fundo do meu coração, porque é um alento para mim, né? Vocês vieram aqui com meus amigos e, meu Deus, estão trazendo para mim assim uma alegria, né? Estão trazendo um conforto e trazendo as respostas, porque agora eu sei que o problema todo é porque eu merecia passar por todas as situações pelo meu erro, mas lá no fundo, Jó, e a gente entende na história, se você lê
o livro todo de Jó, você vai perceber, você vai chegar a essa conclusão junto comigo, que Jó, na verdade, ele se conhecia. Ele tinha segurança em quem ele era em Deus. É isso que segurou ele até aqui. Mas esses caras começaram a trazer para Jó uma conclusão que nem ele mesmo havia entendido dessa forma, mas eles começam a massacrar Jó, falando que toda essa desgraça que ele havia experimentado era culpa dele. E eles passam a fazer o que com Jó? Eles questionam a integridade de Jó. É a única coisa que restava na vida desse homem, porque Jó, ele era conhecido por Deus e pelas pessoas, pela sua integridade, pela sua retidão. Eu acredito que aqui era a tal da gota d'água que faltava na vida de Jó. Quando a gente ouviu esse testemunho daquilo que Deus falou com o Davi, a respeito de todas essas situações que estão acontecendo ao nosso redor, desse amiguinho dele, tudo isso tem a ver com o mesmo ponto. São as faltas de resposta que a gente tem, como elas nos mobilizam, como elas nos tiram do lugar, e às vezes mais uma situação que acontece conosco, ela, isolada talvez a gente conseguisse lidar com ela, mas muitas vezes uma situação, por menor talvez que seja em comparação a tudo aquilo que está ou já aconteceu conosco, pode ser assim, essa gota d'água. Eu não sei se você já viveu um dia assim, não como Jó, mas onde você sabe que estava no limite e tim, caiu uma gota d'água. Hã? E quando a última gota d'água cai, por incrível que pareça, Jó transborda. E o que Jó faz? O que você acha que Jó faz nesse momento, onde um homem de Deus havia resistido até então, havia passado por tantas perdas, mas tinha absorvido de alguma forma, acomodado dentro dele. Mas quando ele é questionado, e entenda que as coisas não estão acontecendo aqui de uma forma aleatória na vida de Jó. Existe uma orquestração aqui do inimigo na vida dele, para que ele, na verdade, ofereça uma resposta que comprovaria essa tese de Satanás para Deus e para nós, é claro. Jó, ele começa a questionar. Ele começa a questionar a Deus. E ele diz assim: por que eu estou sofrendo? Ele não tinha falado nada sobre isso. Por que os meus filhos morreram? Por que eu não morri antes mesmo de nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? São frases retiradas desse discurso agora que estava presente no coração de Jó. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, mas são 34 queixas de um homem de Deus contra o próprio Senhor. Que vieram quando? Quando ele passou a régua e ele não achou nada que sustentasse a sua lógica. Agora, Deus, como estava presente em toda essa situação e atento, Deus responde às 34 queixas de Jó com 70 perguntas. A primeira pergunta que Jó ouve de Deus está em Jó capítulo 38 agora. A gente leu o capítulo 1, capítulo 2 e agora a gente pula em 38. Olha quanta história tem aqui. Muitos detalhes.
Por isso que eu quero te encorajar a você gastar um tempo essa semana lendo esse livro. Porque agora lá no capítulo 38, versículo 1, diz assim: então, depois de ouvir essas queixas todas, o Senhor responde a Jó do meio da tempestade: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, porque vou lhe fazer perguntas e você me responderá. A Bíblia, a mensagem que eu trouxe também como paralelo a esses textos, diz dessa forma: por que você complicou tanto essa questão? Por que você fala sem saber do que você mesmo está dizendo? E o texto termina dizendo assim, Deus para Jó: Jó, recomponha-se. Deus foi falando a respeito da sua soberania, e conforme Deus foi falando da sua soberania para Jó, presta atenção, aqui Deus não foi justificando e trazendo respostas uma por uma, aquelas que ele estava buscando, e os amigos também não encontraram, e trouxeram uma coisa diferente para Jó. Deus não se ocupa nesse momento, nesse discurso franco do Senhor com ele, para responder as coisas que seriam talvez a busca de Jó, mas Deus começa a se revelar de uma forma tão poderosa para Jó, mas tão poderosa, que ele passa a ouvir aquelas palavras de Deus, entendendo o quê? Entendendo que existia alguém que é soberano, existindo alguém que estava acima das respostas, das questões, da vida, da lógica, das coisas que ele havia sofrido e esperava talvez uma resposta por uma recompensa, ou um carinho talvez, ou um afago de Deus por alguém que estava sofrendo tantas situações de uma forma injusta. Mas o que acontece? Deus vai se revelando assim para Jó. E conforme Deus vai se revelando para Jó, ele vai se encolhendo. Quando Deus mostra a glória dele, através dessas palavras, Jó, ele coloca a mão na sua boca, ele se recompõe, e ele diz: quanta coisa eu falei sem entender. Jó 42, agora versículo 2, final dessa história. Queria chamar os meus irmãos aqui do Ministério de Louvor para estarem comigo, a partir de agora. Jó capítulo 42, versículo 2. Olha o que Jó diz nessa hora: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas que são tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, e eu vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Versículo 5: o que eu tenho a te dizer, Senhor? Os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora, em meio a toda essa situação que para mim é nova, os meus olhos, eles podem te enxergar. Jó entende que algo estava acontecendo com ele, necessário, num período que nós podemos denominar na vida desse homem, que é um período sem respostas. E eu queria te convidar a você agora entender que isso em algum momento da tua vida vai ser talvez a prova mais difícil que você terá que enfrentar na sua vida com Deus. Um período sem respostas. Em nome de Jesus, num grau muito menor de problemas. Por favor, né?
Mas eu e você, nós sabemos que algumas coisas, apenas algumas coisas para nós, que não somos Jó, são suficientes para trazer uma grande crise dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos corações, simplesmente porque nós não entendemos. Quando nós não entendemos uma acusação que é feita contra nós, quando nós não entendemos algumas respostas que vêm contra nós, quando nós não entendemos algumas circunstâncias que nós estamos vivendo, quando nós não entendemos algumas perdas, quando a nossa conta não fecha, mesmo que a gente pelo menos tentou fazer a coisa da forma certa. E eu sei que pelo menos uma vez nesse ano, essa crise já passou pelo teu coração, mas eu não sei como você resolveu. E esse é o ponto. Se talvez você durante esse ano precisou de uma cura e chegou diante dos pés do Senhor, e você não foi curado, talvez essa interrogação ela fica te atormentando tanto, talvez alguns amigos de alguma forma também fiquem soprando isso para você, não amigos ali que são esses que a gente conhece, mas coisas que estão no teu coração e que a gente convive e conversa. E quando a gente não entende algumas coisas, isso pode ser mas tão prejudicial para nós. Jó entende que algo estava acontecendo durante esse período sem respostas. E os olhos dele são abertos exatamente nesse momento. E ele entende com muito mais clareza que Deus é onipotente e sempre será. Em segundo lugar, nenhum dos planos de Deus poderá ser frustrado e impedido. E em terceiro lugar, Jó reconhece a limitação do seu conhecimento e do seu entendimento. E em quarto lugar, finalmente, com tudo isso, ele conhece mais a Deus. E Deus aparece de uma forma nova para Jó. Eu não vou fazer isso agora, mas eu poderia, dentro desse texto aqui, encontrar com você tudo aquilo que Deus trouxe depois para Jó. Jó, ele recebeu todas as coisas que ele havia perdido, e a Bíblia fala que ele recebe em dobro. A gente sabe que tem vidas envolvidas aqui, que foram perdidas, e isso dá um nó na nossa cabeça, mas estudando aqui esse texto, a gente vai encontrar uma resposta que Deus revelou para Jó também quanto a isso. Jó não perde absolutamente nada nas contas de Deus, nas contas eternas de Deus. E ele recebe tudo aquilo que era importante para ele. Mas o que acontece com Jó nesse momento dele viver esse período sem respostas é o que transforma um homem que era reto e íntegro para um homem que passa a conhecer, mesmo assim, mais a Deus. Como você gostaria de ser conhecido nessa hora? Se de repente o inimigo nesse momento chegasse para Deus e apontasse para você. Se Deus, por exemplo, agora, ouvindo uma sugestão ou uma tese maligna para mostrar que você não resistiria a algumas coisas, Deus ouvisse, por exemplo, do Ulisses. Satanás falando, olha, faz isso para você ver se a resposta não muda. Mas qual seria o teu desejo de ouvir da parte do Senhor? O que foi o inicial ou o final dessa história que saiu da boca de Deus? Será que Ulisses preferia ouvir de Deus? Ele, Ulisses, é reto e íntegro? Ou será que ele gostaria de ouvir de Deus? Ulisses me conhece. Ulisses não precisa passar por tudo isso.
porque a integridade, a retidão, é caráter de Deus, são frutos, mas existe algo que está além de tudo isso que estava acontecendo com a vida de Jó e talvez está acontecendo conosco. É nos levar a conhecer mais o Senhor, e isso é possível quando nós enfrentamos momentos sem respostas nas nossas vidas, porque isso tem um poder de Deus para nos aproximar dele. Como isso? Como a gente está falando de não ter respostas, eu não tenho. Mas Deus fala que Ele faz isso. Se você hoje está sem resposta para algumas situações, seja qual for, é a noite de você conhecer mais o Senhor, esquecendo a resposta que você está atrás, e deixando Ele fazer aquilo que for do coração dEle, mas que absolutamente não vai te tirar do centro da adoração a Ele, que não vai tirar você do lugar de uma confiança absoluta nele e na sua palavra, que não vai roubar você dos braços de um Pai que você um dia descobriu que te ama. Nada, nenhuma crise, nenhuma falta de resposta pode tirar você deste lugar. Porque quando você consegue ficar neste lugar sem entender, mas ainda crendo que Deus está no controle, isso tem um poder divino de te aproximar mais do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar sobre isso? Eu sei que existem algumas faltas de respostas nesse lugar, mas essas faltas de resposta, elas não vão nos impedir de conhecer mais o Senhor. Pelo contrário, elas farão com que nós nos aproximemos mais de Deus. E essa vai ser a nossa oração nessa noite. Enquanto nós cantarmos, eu queria pedir para que você pudesse falar com o Senhor sobre isso. Entenda a partir desse texto que Deus te conhece. Deus te conhece. Então Ele precisa ouvir de você nessa hora. Ele precisa ouvir de você nessa hora que você não está tão interessado assim em saber o porquê, mas você está interessado nele. Faz isso nessa hora. Abre o teu coração. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as prazer maior não há que me render e te
que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A você fazer algo nessa hora. Nós vamos voltar a esse refrão, te adorarei. Mas eu creio que você pode adorar o Senhor nessa hora, apresentando a Ele as tuas faltas de resposta. Amém? Então, fique com os teus olhos fechados nessa hora. Eu queria que você levantasse as tuas mãos, se esse for o teu desejo, que você cantasse isso ao Senhor. Te louvarei. Mas nessa hora que você vai estar cantando isso, nas tuas mãos estão agora as tuas faltas de resposta, as coisas que não têm feito sentido para você. Você simplesmente vai adorar o Senhor nessa hora. Vai adorar ao Senhor nessa hora, mesmo sem entender todas as coisas, mesmo sem ter a resposta. Você vai adorar ao Senhor nessa hora. Você não vai questioná-lo, você não vai colocar em dúvida nada. Você vai apenas apresentar ao Senhor as tuas faltas de resposta nessa noite, como adoração ao Senhor. Não abaixe as tuas mãos, apresenta isso ao Senhor e canta.
Nós te adoramos porque nós reconhecemos a tua soberania. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é onipresente, onipotente. Nós reconhecemos que tua é a glória, teu é o domínio, teu é o governo. Sobre as nossas vidas nós reconhecemos, Senhor, que mesmo sem nós entendermos todas as coisas, nós continuaremos a te adorar, Senhor. E mais, Deus, nós nos aproximaremos mais do Senhor nessa hora. Pai, nós buscaremos mais a tua face, nós buscaremos mais a tua presença, Senhor, porque mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a faltas, mesmo em meio a falta de respostas, nós estamos mais interessados no Senhor, na tua presença, no teu amor, nos teus braços, Deus. Nós queremos passar por essa prova, Senhor. Nós queremos passar por essa prova ao seu lado, Deus, nos seus braços, Pai, em adoração ao teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que essa seja uma semana de Deus na tua vida, mesmo sem respostas, mas uma semana onde você vai se deleitar na presença dele, em nome de Jesus. Amém.